Olá, eu sou Luana Schwarzfutter, psicopedagoga, especialista em educação especial, e eu vim responder algumas perguntas. Bem, eu fiz uma live no Destaque Educativo, na Semana da Inclusão, sobre altas habilidades na escola. E aí, como foram muitos comentários, eu acabei não conseguindo responder alguns. Eu selecionei aqui dois para poder responder, mas se você tiver alguma dúvida sobre altas habilidades e quiser ir colocar nos comentários, eu vou ter muito prazer em responder também, tá bom? A primeira que eu recebi foi: possuo algumas habilidades, porém nunca fui diagnosticado. O que faço para saber? Poucas pessoas se identificam com altas habilidades. Isso acontece principalmente porque a gente tem sempre aquela insegurança, aquela visão de que pessoas com altas habilidades são superpoderosas, né? E aí a gente acaba não se enxergando. E também porque a gente passa por vários processos difíceis aí durante a nossa vida que vão dando uma reduzidinha na nossa autoestima. Mas se você já vê algumas características, principalmente depois que você já deu uma olhada, né, no que são as altas habilidades, já viu alguns perfis, né, e você se identifica com o perfil da pessoa com altas habilidades, você deve procurar um especialista. Um psicólogo que tenha uma formação bacana em altas habilidades, que se identifique com esse trabalho. Você pode procurar um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo ou uma neuropsicóloga. Quando a gente fala de maturidade, teste de QI, se você quiser fazer, tem que ser um psicólogo, tá? Só quem faz o coeficiente de inteligência é um psicólogo. Mas a questão, hoje a gente não mede, se é que a gente pode falar assim, as altas habilidades pelo QI. Então, o interessante é fazer uma avaliação aprofundada, uma avaliação bacana, que pode ser realizada tanto por um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo, quanto um psicólogo, um neuropsicólogo. A diferença, basicamente, entre o psicopedagogo e o neuropsicopedagogo é que nós vamos fazer testagens diferentes, né? Uma baseada mais na parte comportamental e outra baseada mais no desenvolvimento. O psicólogo e o neuropsicólogo são também testagens diferentes. O psicólogo vai para uma linha também muito mais comportamental e o neuropsicólogo vai para uma base mais de testagens. Então, como buscar essa avaliação? Procure aí um neuropsicólogo, uma neuropsicopedagoga, e eu tenho certeza que vai ser bacana para você. Tá? O próprio processo de anamnese, avaliação, já vai te trazer muitas respostas. Uma outra pergunta que eu recebi bem legal foi: como os pais podem colaborar com educadores para promover o desenvolvimento de crianças com altas habilidades? Vamos lá. Primeiro é dar oportunidade para essa criança. Oportunidade de expressão, oportunidade de exercício da criatividade, oportunidade de fala e comunicação, de expressão de sentimentos, porque a gente tem uma intensidade emocional muito presente e que precisa ser demonstrada e que precisa ser conversada. Às vezes essa criança, esse adolescente passa por bullying na escola, então ele precisa ter um espaço de liberdade, de confiança para poder conversar, para poder expor seus sentimentos. E ele também precisa de um espaço de desenvolvimento. Então, às vezes, a gente recusa espaços de pesquisa, a gente às vezes recusa respostas, porque nem sempre a gente está com muita paciência, mas essa criança ela tem uma necessidade grande, uma curiosidade grande. Então, dar oportunidades de pesquisa, material de pesquisa, que não seja só o computador, o celular. Se for o computador e o celular, ter uma supervisão para saber o que essa criança está de fato pesquisando, o que essa criança de fato está ali mexendo naquele celular, naquele computador, porque crianças com altas habilidades têm uma curiosidade inata, né? Então elas podem entrar em assuntos que não são próprios para a idade, que não são adequados para o nível de maturidade dela. Então essa supervisão é importante. E para o professor, né, com os educadores lá na escola, é o diálogo.
é manter sempre essa comunicação aberta, entender que deve ser uma parceria, não deve ser sempre uma competição de quem está fazendo o melhor papel, quem não está fazendo papel nenhum. É que a gente não sabe tudo, que nem sempre a gente tem as respostas que a gente gostaria. Então, também ter esse entendimento com a escola, de buscar um auxiliar o outro, de seguir recomendações para que a gente possa fazer um caminho aí legal, bacana, né? Fazer um trabalho em parceria mesmo. Quando essa parceria acontece dentro da escola, junto com a família, né? Da gente fazer uma troca, falar a mesma língua, tudo para a criança fica muito mais fácil, tudo para esse aluno fica mais tranquilo, porque aí a gente mantém uma mesma conduta, mantém um diálogo, e se essa criança, esse adolescente percebe que você tem uma confiança na escola, que você tem um bom diálogo, ele também vai se sentir muito mais seguro nessa escola e ele vai se sentir muito mais acolhido nessa escola. Isso também vai fazer toda a diferença.